Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo, né? Eu vou nesse vídeo aqui apresentar para vocês como obter os parâmetros de um transformador partindo das informações fornecidas aí pelo próprio fabricante. Então, eu vou aqui, né, embora o transformador é um transformador trifásico, né, que eu vou estar levantando os dados dele, né, os parâmetros elétricos, sendo que como eu vou simular, né, então eu vou fazer essa simulação utilizando transformadores monofásicos, ou seja, eu vou usar um banco de transformadores monofásicos que vão operar, vão ser configurados, né, para operar como se fosse um transformador trifásico. Os dados que eu obtive, né, que estão me servindo como base, né, para os cálculos, eles foram obtidos aí pelo próprio site aí do fabricante, no caso o VEG, o próprio fabricante aqui VEG, né? Então o modelo desse transformador, né, que nós vamos simular, né. Aqui na verdade é um transformador trifásico mesmo, né, só que na simulação eu vou pegar 3 transformadores monofásicos, que é como se eu estivesse desmembrando, né, para quem não tem essa noção, né, de como um banco de transformadores monofásicos pode operar como trifásico. Imagina que cada elemento desse aqui do transformador trifásico representa pode ser representado aí por um transformador monofásico. Então, por meio dos dados que é fornecido aqui pelo próprio fabricante, né, daqui algumas informações. Lembrando que normalmente quando na sala de aula, né, para quem já estudou transformadores, normalmente na sala de aula sempre é fornecido os valores medidos, né, nos ensaios de curto-circuito e a vazio. Aqui o fabricante ele não fornece exatamente essa informação de forma bem específica, né? Ele dá alguns detalhes, por exemplo, ele diz aqui a potência nominal, a tensão nominal, né, do lado de alta, a tensão nominal de baixa, a outra informação relevante, né, a frequência, o tipo de ligação, né, o índice horário dele, isso aqui não. Aí aqui uma informação importante, a impedância, né, a impedância percentual, né, é importante, a perdas em vazio, perdas totais, corrente de excitação, quer dizer, são algumas informações que vão ser úteis, né, no nosso desenvolvimento. E aqui ele dá aí a regulação, né, regulação de tensão para cada condição, né. No caso, para o fator de potência unitário, né, o transformador vai ter uma regulação de tensão aí de 2,14%. Se o fator de potência for 0,90, 3,87 e o fator de potência 0,80, 4,40%. Então, baseando aí nesses dados é que nós vamos fazer essa modelagem. Então, só para vocês entenderem, aqui é um simulador, né, no qual eu pretendo fazer a simulação após fazer os cálculos. Eu peguei aqui 3 transformadores monofásicos e eu vou configurar a ligação deles, né, para que eles operem como um trifásico, atendendo ali, né, aquelas especificações, né, do fabricante. É claro que como se trata de uma estimativa, né, eu vou ter valores muito próximos, né, do valor que seria o real, mas nada muito discrepante a ponto de invalidar aí a simulação. Então, se a gente observar quais são os parâmetros necessários para poder fazer a simulação acontecer. Então eu preciso ter a resistência do primário, ou seja, essa resistência é referente, né, à resistência do cobre, né, do enrolamento primário, a resistência, né, que representa aí a resistência do cobre do enrolamento secundário, sendo que aqui, se a gente for aqui no help, né, ele vai informar que essa resistência secundária, todos os parâmetros aqui eles são referidos ao primário, tá? Embora está aqui RS secundário, né? Mas eles são todos eles referidos ao primário para que a simulação possa acontecer de forma adequada. Então, nós vamos ter que calcular, né, a resistência do enrolamento primário, a resistência do enrolamento secundário visto para o lado primário,
A indutância, né, ao invés de ser a reatância, nós vamos inserir aqui no nosso simulador a indutância, né, até porque o simulador ele não tem a opção de você inserir o valor da reatância, mas sim a indutância, ou seja, é feito indiretamente, né, o cálculo da reatância aqui. Então, aqui tem a indutância do lado primário, né, do lado de alta, a indutância do lado secundário, só que vista pelo lado de alta, e a indutância de magnetização. Aqui temos o que seria, né, um enrolamento, o número de espiras do primário, o número de espiras do secundário, mas por uma aproximação nós podemos dizer que fazer essa relação, né, que a proporção entre o enrolamento, no caso aqui, né, ele vai operar como um abaixador. Então você tem lá aquela relação de igualdade, né, que é o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário tem que ser igual, né, a tensão aplicada ao primário pela tensão aplicada ao secundário, obtida lá no secundário. Então, como eu não sei o número de espiras, então eu estou colocando aqui os valores das tensões do primário e secundário, que vai atender da mesma forma. Perceba que aqui não entra a resistência que representa a perda no ferro. Por ela ser uma resistência, de certa forma, alta, né, comparada aí à reatância que fica em paralelo com ela, então a maior parcela da corrente, né, de magnetização, ou a maior parcela de corrente lá de excitação do transformador, ela percorre aí pela reatância, né, de magnetização. E uma parcela muito pequena percorre sobre a resistência do que representa a perda no ferro. Então, assim, para efeitos de simulação, a gente pode desprezar aí a influência da resistência que representa as perdas no ferro. Então, diante do que nós precisamos aqui para simular, vamos lá para calcular os parâmetros. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês como obter os valores aí. Então, os dados mais relevantes, né, as informações mais relevantes extraídas lá da folha de dados do transformador, né, lá do site do fabricante, eu extraí aqui a potência nominal trifásica, né, a tensão nominal de linha, né, a frequência, o grupo de ligação, né, as perdas totais, né. Essas perdas totais, aqui está inserida a perda no ferro mais a perda no cobre, né. A corrente de excitação, né, aqui ele bota em percentual, ou seja, essa corrente de excitação ela é 3% da corrente nominal do transformador, né. A impedância percentual, perda em vazio, né, 0,75 kW, e aqui são os valores aí de regulação, né, de tensão do transformador. Então essas informações aqui serão as informações básicas que vai me permitir aí obter os parâmetros desse transformador e poder fazer a simulação. Perceba que, diferente do que acontece nas questões, né, em sala de aula, né, quando se estuda, e até mesmo em alguns livros, né, veja que aqui ele não diz assim, a tensão do ensaio de curto-circuito é tanto, né, a potência de curto-circuito é X, né, a corrente de curto-circuito é Y. Ele não define esses dados assim de forma explícita, né? A folha de dados aqui não expõe os valores obtidos com os ensaios que foram realizados nesse transformador, mas ele dá algumas informações que a gente pode, através delas, chegar aos valores dos parâmetros, né? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para obter esses parâmetros, né, eu vou aplicar aí o procedimento de ensaio de curto-circuito e o ensaio vazio, né? Então, aqui é mais ou menos uma representação básica, né, de um transformador trifásico e a disposição aí dos instrumentos que vão estar fazendo as leituras nas condições aí, no caso aqui de curto-circuito e aqui no circuito aberto. No ensaio de curto-circuito, né, normalmente usa-se o lado de maior tensão, aplica a tensão nele e curto-circuita o secundário, né?
E no ensaio vazio, normalmente, trabalha-se com o lado de baixa tensão. Porém, nada impede de fazer os cálculos usando apenas um lado para fazer os cálculos, né? Ou apenas o lado de alta ou apenas o lado de baixa, tanto para fazer ensaio de curto-circuito como a vazio. Para efeito de cálculo, isso não vai ser muito, não vai ter problema algum fazer assim. Tanto que eu vou estar fazendo mais ou menos dessa forma aí. Então, o que nós temos, né? Embora seja um transformador trifásico, para obter aí os parâmetros, nós vamos trabalhar por fase, né? Então, trabalhando por fase, é como se eu estivesse aplicando um ensaio de curto-circuito vazio em um transformador monofásico. Porém, eu tenho que tomar só um pequeno cuidado, alguns cuidados na hora de fazer os cálculos. Por quê? Aqui eu estou pegando uma das fases do transformador, tá? Então isso aqui representa um dos transformadores monofásicos lá do meu banco. Lembrando que esse transformador ele tem o seu lado de alta fechado em delta e o lado de baixa em estrela. No ensaio de curto-circuito, a corrente, né, do ensaio de curto-circuito é a corrente nominal do transformador. Sendo que aqui eu estou trabalhando por fase e no primário o meu transformador está fechado em delta. Isso quer dizer que a corrente que vai circular aqui nesse ensaio, né, ou seja, por fase, ela não vai ser a corrente de linha. Ela vai ser a corrente de linha dividido por raiz de 3, né, porque é a corrente de fase que vai estar circulando aqui pelo enrolamento da fase aqui do meu transformador, tá? Então esse é só esse detalhe que a gente tem que se atentar aqui, né? E aqui é a disposição aí dos elementos aí do secundário, né? Eu vou utilizar, embora aqui nesse desenho aqui é um circuito equivalente aí, aproximado por fase do transformador, ou seja, cada fase, né, ela está representada por um circuito equivalente desse aqui. Aqui eu não estou fazendo referência se está pelo primário ou se pelo secundário, só estou apenas apresentando, né, o modelo e dispondo aí alguns parâmetros nesse circuito aqui. Agora nós podemos fazer os cálculos efetivamente. Para poder obter a resistência equivalente, né, e a reatância equivalente do transformador, né, que isso aqui no caso compõe aí a impedância equivalente, né, do transformador, nós aplicamos aí o procedimento do ensaio de curto-circuito. Então no ensaio de curto-circuito, o que a folha de dados me dá de informação? A folha de dados me dá de informação as perdas totais e a perda vazio. Então a perda no cobre, a perda vazio refere-se à perda no núcleo, né, a perda no ferro, né? E a perda total, né, ele está incluindo aí, está englobando tanto a perda no cobre mais a perda no ferro, né? Aqui as perdas vazio. Então dessa informação eu extraio a perda no cobre, que é o que nós vamos estar usando para fazer o cálculo. Como eu estou olhando por fase, então eu vou fazer a diferença da perda total menos a perda vazio e dividir por 3, porque aí eu vou ter a potência de curto-circuito por fase. Então eu faço essa informação aqui. A corrente de curto-circuito, como eu havia dito, como a corrente é anominal, como o lado primário, né, ele está fechado em delta, então essa corrente de curto-circuito não será a corrente de linha. Vai ser a corrente de linha dividida por raiz de 3, porque a corrente do ensaio é a corrente de fase. Eu poderia trabalhar com a corrente de linha? Poderia, mas aí depois a gente ia ter que fazer um outro cálculo no final. Aqui eu já calculo direto o parâmetro do próprio enrolamento da fase ali, né, do transformador. Então eu vou aplicar aqui a tensão de linha sobre raiz de 3. Ele também nos dá uma informação que é a impedância percentual, que no caso aqui eu vou colocar ela na forma de PU, né, representar ela por PU. É só pegar o valor da impedância e dividir por 100, que no caso aqui é 0,05.
Partindo da impedância percentual, eu consigo determinar quem é a minha impedância equivalente, né, do ensaio de curto-circuito. Como é que eu faço isso? Eu pego a impedância percentual e multiplico pela minha impedância base, né, do transformador. Como eu estou analisando o lado de alta, então eu tenho que pegar a impedância base do lado de alta. Como é que eu faço isso? Existe uma formulazinha, né, lei de Ohm, né, nada muito sofisticado, então eu aplico aqui, ó, a impedância percentual vezes a impedância de base, que eu obtenho através desse cálculo aqui. Ou seja, 3 vezes a minha tensão de base do lado de alta por fase. No caso, essa minha tensão de base, né, do lado de alta por fase, a tensão da fase, né, é igual à tensão de linha, porque o enrolamento primário ele está em delta. Então, no circuito, numa conexão delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Então, aqui eu estou aplicando a tensão de fase igual à tensão de linha. E aí eu faço esse cálculo, chego aqui o valor da minha impedância equivalente do meu ensaio de curto-circuito, ou seja, a impedância equivalente do meu transformador. Para calcular a resistência equivalente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a potência do ensaio de curto-circuito e dividir pela corrente ao quadrado. Fazendo essa operação aqui, chego a esse valor. Então já temos aqui um dos parâmetros aqui do circuito. Para calcular a reatância, né, a gente aplica aí o teorema de Pitágoras, né, o triângulo da impedância. Como eu já tenho a impedância e tenho a resistência, eu consigo obter aí o valor da reatância indutiva, né, ou seja, que representa aqui a dispersão magnética do enrolamento. Então, através desses cálculos aqui, nós já obtivemos aí, né, a resistência equivalente, tanto a resistência equivalente aí do ensaio de curto-circuito, né, do transformador, já referida pelo lado primário. Porém, não é isso que a gente vai ter que abrir aqui essa informação para obter lá o parâmetro que o simulador exige, né, para poder rodar a simulação. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como eu cheguei no cálculo, entenda o seguinte, né, que como eu vou ter que obter os parâmetros de resistências referido ao lado primário, então aqui eu estou no secundário, né, então eu estou referindo toda a impedância do secundário para o primário. Então elas são multiplicadas aí pela relação de transformação, que é esse m ao quadrado aqui. Veja que o R equivalente ele é a soma da minha resistência do lado primário mais a minha resistência do lado secundário vista pelo primário, né? Então a soma desses dois parâmetros aqui resulta na minha resistência equivalente, esse R equivalente. E de igual modo aqui as reatâncias. Por uma aproximação, a gente pode fazer isso. A resistência do primário ela é muito próxima, assim, é praticamente igual à resistência do secundário vista pelo lado primário. Então eu posso dizer que R1 é igual a R2, né, vista pelo lado primário. Logo eu posso dizer que a resistência, né, de cada um dos enrolamentos aqui é metade da resistência equivalente. Então eu posso dizer que a minha resistência do lado primário é igual à minha resistência do secundário vista pelo primário, e que é igual a metade da minha resistência equivalente. Uso o mesmo raciocínio aqui para a indutância, né, e vou chegar aí também no mesmo valor aí de igualdade. Então, aqui nós já temos aí 4 parâmetros, né? A resistência do lado primário, a resistência do lado secundário visto pelo lado primário, e as indutâncias, né? Tanto vista pelo primário, a indutância do primário e a do secundário vista pelo primário. Agora, para calcularmos aí o parâmetro referente aos efeitos, né, no núcleo, então nós aplicamos aí o procedimento de ensaio vazio. No ensaio vazio, o que a folha de dados nos fornece? Só para vocês entenderem, no caso do ensaio vazio, o circuito ele fica reduzido
a esse formato aqui, né? Porque nós teríamos aqui a impedância, né, do equivalente do transformador, mas como estaria aberto, né, não tem circulação de corrente, então podemos desconsiderar essa parte. Então toda a corrente, ela, no ensaio vazio, ela vai fluir aqui por esse circuitozinho aqui. Então essa corrente aqui é a minha corrente de excitação, né? E como a folha de dados diz que a corrente de excitação é 3% da corrente nominal, lembrando novamente, né, que nós estamos aqui analisando por fase no primário, o primário está em delta, então essa corrente a vazio aqui, né, ela vai ser 3% da minha corrente de fase nominal, né? E a minha tensão aqui, eu poderia aqui trabalhar com a tensão do secundário, né, a tensão de baixa aqui, mas como eu vou ter que referir para o primário, então, como eu falei, né, para uma questão de cálculo não tem problema, então eu vou utilizar a própria tensão do primário, né, a tensão de fase lá nominal do transformador, que no caso é 13.800 volts. Então a minha reatância, um outro detalhe, como eu havia dito, essa resistência aqui, ela tem um valor muito maior do que essa reatância aqui. Então isso quer dizer que, assim, a corrente que vai circular por aqui, pela essa reatância de magnetização, ela é muito maior do que a corrente que vai circular aqui, né, pelo resistor aqui, que representa a perda no ferro. Então, por essa razão, nós podemos aí, né, por uma aproximação, desprezar os efeitos aí, ou a influência dessa resistência aqui do ferro, né, que representa a perda no ferro. Então, quer dizer que toda a corrente de excitação vai fluir pela reatância de magnetização. Então eu tenho aqui uma reatância que está em paralelo com a fonte, a aplicação direta aí de lei de Ohm. Então a minha reatância, né, de magnetização do lado de alta vai ser a minha tensão nominal de fase do lado de alta, dividido pela minha corrente de excitação. Então, fazendo esses cálculos aqui, né, aplicando as substituições, vamos chegar nessa expressão aqui, e por fim vai me dar uma reatância aí igual a 126,96 kΩ. Mas o que me interessa é a indutância dessa reatância aqui. Então, para inserir lá no simulador. Então, minha indutância vai ser igual a 336,7718 aqui em Henry, né? Eu coloquei mais casas decimais para poder ficar mais próximo aí. Tem um pouco mais de exatidão aí na simulação. Então, assim, temos aí todos os parâmetros calculados, né, para poder fazer a simulação. Agora eu vou inserir esses valores lá no simulador, né, vou montar o circuito, inserir esses parâmetros no simulador, e aí vamos rodar aí a simulação e ver se os valores medidos, né, na simulação vai estar coerente com as informações do fabricante. Então aqui, só para a gente ganhar um tempo, né, eu já montei. Então nós temos aqui um circuito trifásico. Eu estou alimentando aqui, né, o circuito aqui com a tensão de 13.800 volts, ou seja, ele está operando, né, a tensão nominal primária, né. Então eu tenho 3 transformadores monofásicos, né, formando aí um transformador trifásico. Então isso aqui é um banco de transformadores. Então aqui eu já inseri aí os valores, né, calculado anteriormente, né? E agora eu vou simular. Eu coloquei aqui a informação da regulação de tensão, porque nós vamos fazer umas medições aqui e verificar se realmente os parâmetros que foram calculados vai corresponder com os resultados, assim, aquilo que é previsto aí pelo fabricante, né? Então eu vou fazer a leitura aqui. Aqui eu tenho, para cada condição, né, eu tenho uma carga aqui com fator de potência unitário, uma carga aqui com fator de potência 90, 0,90, e o carga com fator de potência aqui 0,80. Então, rodando aqui a simulação, deixa eu só melhorar aqui.
Então, vamos lá. Veja o seguinte, né? Deixa eu só botar aqui pro lado. Ó, com atenção, a regulação ela consiste em quê? Ela consiste em saber, né, qual o percentual de variação de tensão, né, na carga, desde o momento em que a corrente no secundário é zero até o seu valor nominal, né, que seria a carga máxima, né, que o transformador aqui, né, tem condições de fornecer ou alimentar, né. Então, a vazio, a tensão aqui, você vê que ela é coerente. Você vê, eu estou alimentando aqui com 13.8, né, ou 13.800, e o transformador está me dando uma tensão aqui no secundário de 380, né. Basicamente, as condições nominais, né. Então, eu vou pegar, para poder verificar essa condição aí, se a regulação está coerente, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir aqui a tensão, né? Vou pegar a tensão aqui nesse instante aqui e vamos calcular a regulação, né? Então eu peguei aqui a primeira informação, né, a vazio, e vou pegar as informações de tensões, né, com as cargas. Então eu vou aqui habilitar a carga fator unitário, né? Eu vou obter aqui o valor dessa tensão. Vou memorizar aqui ela. Agora eu vou pegar a tensão com a carga com fator de potência 0,9. Estou pegando todos eles na mesma referência de tempo, aqui na mesma base de tempo, vou só memorizar ali os valores. E aqui com 0,80. Então, beleza. Agora que nós temos aqui os valores, né? Então vamos lá, vou calcular aqui a regulação. Essa primeira aqui é a minha tensão a vazio. Então a regulação é o que? Você pegar a tensão a vazio menos a tensão, né, na carga e dividir pela tensão na carga e multiplicar por 100. Deu 2,15, né? Quer dizer, ele está me dizendo aqui, ele diz que a regulação, né, para um fator de potência unitário é de 2,14, quer dizer, está bem coerente, né? Isso aqui é só por questões de aproximação lá do resultado. Agora vamos testar com o fator de potência 0,9. Então novamente aqui, pegando aqui a vazio com carga, dividindo com carga, multiplicando por 100, 3,97, né? Aqui deu 3,87, então quer dizer, está relativamente de acordo, né? E por último aqui, vamos testar aqui, fazer a regulação com o fator de potência 0,8. Então eu divido aqui por isso aqui e multiplico aqui por 100. 4,5, né? Aqui deu 4,4. Então assim, para efeito de simulação, observa-se que os valores são bem coerentes, né? Então se os parâmetros tivessem sido calculados de forma muito errada, né, não tivesse dentro daquilo que é aceitável, então aí não seria possível aí ter os valores de regulação aí próximo daquilo que o fabricante já prevê. Então pessoal, para vocês que gostaram aí da apresentação do vídeo, então
Deixa aí seus comentários, né? Compartilha. Se não entendeu alguma coisa que eu fiz aqui, deixa no comentário também que eu tento explicar. Lembrando que observa que quando aplica-se a carga, né, a tensão ela não é 380, né? Ela tem uma queda aqui, né? O transformador ele provoca uma queda de tensão aqui no sistema, né? Então, como eu estou aplicando no primário aqui a tensão nominal, então, obviamente, na minha carga aqui eu não vou ter exatamente a tensão nominal secundária. Para que eu pudesse ter a tensão nominal secundária, eu teria que alimentar o meu transformador dentro das suas limitações, né? Com uma tensão um pouco superior para poder ele, mesmo com a carga, né? Ele atingir aí valores bem próximos do nominal. Então, assim, está bem coerente. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários. E se quiser fazer as críticas, né, fica à vontade para fazer também. Eu sou aberto a críticas. Então, pessoal, vou ter um próximo vídeo aí. E compartilha com os colegas aí, valeu? Forte abraço.